Oi, Pro. Oi, tudo bem? E você? Tudo. Nossa, que silêncio. Professora, já liga o meu vídeo, tá? Que agora eu vou. É que eu saí do banho, agora há pouco eu vou pentear meu cabelo, tá? Quem tá falando? A Maria Luísa. Tá. Oi, professora. Oi, Matheus. Já ia Ah, perguntar onde você estava. Tudo bem? tudo bem? Ele vai mostrar o negócio que eu fiz pro Dia dos Pais, que ele gostou mais do que meu pai. Não, a professora quer ver. Olha, que lindo que você fez. Você fez com a Lavínia? Sim. Sim. Olha, no capricho, hein? Foi a Mana. Foi a Para, Mana. parabéns para Mana. Meu irmão é assim, quando ele começa a falar, não para mais. Oi. A Natália, o Vitor e a Antonella não estão conseguindo entrar. Mas por quê? Porque tá só a internet? Tá É, pedindo outra senha. Não, não tem outra senha. Agora A, a inter... Lívia também não. a internet está muito ruim. Fala para eles saírem e entrarem de novo. Pro, meu Zoom atualizou. Tem mais carinha agora. Ah, eu nem sei onde que está. Ah, tá aqui no celular. É no Verdade, grupo que tem eles mais estão carinha agora. falando? Hã? Agora tem mais carinha. É. Tem coração, tem carinha de risada, tem um negocinho de festa. Ué. Ô, Pro, às vezes também o Zoom teve atualização, às vezes ele não tá deixando entrar porque não atualizou. Mas o meu eu não atualizei nada, só a escola atualizou. Deixa eu ver se tem carinha Eu aqui. já tô atualizado. O meu só tem essas duas carinhas, a mãozinha e o joinha. O Pro atualizou, agora tem coração, uma carinha, um emoji rindo, um tipo de surpresa e outra de festa. Mas aonde isso? Na mesmo lugar que a gente vê, onde tinha a mãozinha e o joinha. Então, o meu não está atualizado, porque o meu não tem, não. Eu continuo na pobreza. Só na palma e no positivo. Vamos ver. Quem que não estava conseguindo? Natália, Antonella, Lívia, Vitor. Não tem outro login. Eu não, pelo menos não passaram nada para mim. Eu já mandei aqui para eles, Ana, para tentar Tá. sair, entrar de novo ou atualizar o Zoom. Eu não sei o que está acontecendo.
tá? Mas o meu não pediu para atualizar, a não ser que a escola tenha atualizado. Não, assim, foi atualização de sistema, pelo jeito, entendeu? Pediu para Ah, atualizar, só fez, mas só mudou figurinha, umas coisinhas bobas, entendeu? o meu Eu não acho que veio figurinha, não. Continuo na pobreza. não, eu acho que não era nada referente à conexão. Eu acho que conexão continua a mesma coisa, tá? Tá bom. Então, eu vou esperar mais Eu um passei pouquinho. aqui. O Vamos meu, ver. ele também mudou o lugarzinho das carinhas não, das pessoas, né? Porque antes ficava só três de pé só. E agora fica quatro um do lado do outro. Como assim? Não entendi. Por exemplo, antes, é que eu tô pelo celular, né? Ah, tá. Antes dele ser atualizado, ele ficava só três carinhas, só três pessoas por página. Eu era 4 antes, normal. E agora fica quatro, uma do lado da outra. E antes era de pé. Será que eles estão tentando... Ah, não, mas tem gente pelo celular e tem gente pelo Note, né, aqui. Sim. Quem tem a telinha menor tá pelo celular, é isso? Pro, eu tava tentando entrar no computador, mas tava dando um recado. Eu entrei agora. Então, Isa, pede para eles tentarem entrar pelo celular. Eles falaram que estão dando a mesma coisa, A pelo mesma celular. coisa? Eu consegui entrar, aí eu clico. Vamos ver se vai dar certo. Aparece isso daqui. Ah, mas eu não enxergo. Lê para mim. Não, tá escrito tudo em inglês aqui. Tá... Embaça tudo, eu não consigo enxergar. Manda um print para mim no celular. Vou mandar para você, ó. Ô, Pro, Peraí, deixa eu põe mandar aqui. pra Ana. A minha mãe vai te mandar a Tá. foto do que aparece. A Nath que mandou que aparece assim. Deixa eu ver. Isabel, você colocou o tererê? Quê? Ah, que legal! Não, é a Isabela, que eu tô vendo o cabelo dela. Eu vou mandar para Michelle, deixa eu ver. Fala aí, Helena. Eu mandei a mensagem lá para a escola, vamos ver. Tem que logar, mas quem tem que logar? Eu? Isabela, você que escreveu. Não, as pessoas têm que logar. Ah, tá. Opa. É... Ô, Isa, cadê você? Pergunta para sua mãe qual é o login e senha. Eu não sei. Quer que eu te falo, Pro? Peraí, deixa eu Fala. ver. 896 8, 9, 96 6. É. Ah,
228 228 2755. 2755. 896 228 2755. Sim. E não tem senha. Não tem senha. Sério, já iniciei o celular e até agora não foi. Não tô conseguindo entrar no Zoom. Pelo que a Helena mandou aqui, ele está pedindo para vocês entrarem com o login. Ô, Pro, Essa reunião precisa ser autorizada. Eu estou autorizando, mas vocês precisam entrar com o login. Pro, eu vou pôr aqui o ID. Calma aí. Vamos. Pro, tentei entrar e deu o mesmo recado. Só que Tentou diferente. entrar pelo celular com a convite? Pro, eu tô no celular, mas só que eu tô tentando entrar no computador, não dá. Aqui, ó, e deu outro Entendi. convite agora. Entendi. Deu um convite aqui que eu vou te mandar, calma aí. Rapidinho. Tá falando que o ID não tá inválido. Para você checar e tentar novamente. Vê se você não digitou algum número errado. Tá falando comigo, Pro? É. Tá, calma aí. Deixa eu ver aqui. Desses que estão online, todos possuem conta cadastrada no Zoom ou não? Tem o login. Vocês só entram na reunião? Eu Não, sou logada. assim, Eu sabe? tenho. Eu tenho. tipo, tava Mas tem pedindo. alguns que Eu não tenho. têm. Eu tenho. Quem não tem, levanta a mão. Todos eles têm. Ah, então, Ana, todo mundo vai precisar fazer um cadastro no Zoom Ah, com um login, entendeu? Eu acho que é isso, então. Porque, por exemplo, a Isadora também tem um login. Bru, mas Ô. eu tava. Até chegou em uma parte que tava pedindo pra gente lá fazer o login, mas só que tava pedindo muita. Tava pedindo a conta lá, tava pedindo telefone, tava pedindo e-mail. Aí minha mãe saiu. mas Então, você você não conseguiu. tem. Então, Mas ela Não. conseguiu, ela tá dentro. Então, mas eu não. Calma aí, não terminei. Fer, por favor, passa isso no grupo, que eu preciso começar a aula. Mesmo sem Uhum. eles, a escola não me respondeu. Vamos lá, gente. Então,
Vamos começar. Depois eles assistem a aula no Moodle, tá? Hoje nós vamos ter a nossa aula de história, certo? Então, vocês sabem que a escrita, ela não existiu sempre, né? Muito tempo atrás, antes, né? Maria Luísa e Henrique. Liguem a câmera, por favor. Já deu tempo de se arrumar, né? Há muito tempo atrás, não existia nem a fala direito, né? Lembram que a gente estudou o Homem das Cavernas e tudo mais. Aí, com o tempo, o homem foi evoluindo. Com essa evolução, ele começou a precisar de uma forma de registrar tudo aquilo que ele fazia. No começo, ele começou a precisar disso porque ele tinha compra e venda. E como que ele ia saber o que a pessoa tinha comprado dele se ele não tinha marcado? Ele ia fazer só na cabeça dele? Não tinha como, né? Ele não tinha o nosso luxo de ter celular, de ter computador. Eles não tinham nem caderno. Por quê? Na verdade, não existia escrita. Então, eles inventaram um modo de escrever, mas esse modo, ele foi por símbolos. Então, esses símbolos... Deixa eu ver se eu puxei aqui. Não, peraí. Compartilhar. Esses símbolos... Não, aqui já é da escrita, peraí. Oh, meu Deus. Eram... Vocês estão vendo? Não compartilhei. Eu sou uma esperteza. Agora viram. Isso tudo eram desenhos, certo? Vocês podem ver, ó, cada um desses desenhos representava uma palavra para eles. Então, eles foram lá, faziam um desenho, juntava com outro desenho, juntava com outro desenho, e aí o que acontecia? Eles formavam uma palavra, ou formavam uma frase. Ó, eles estão conseguindo entrar agora. Acho que fizeram o cadastro. Então, existiam os primeiros tipos de escrita eram os ideogramas, que vocês podem ver aqui, ó. Na outra folha, peraí, deixa eu só puxar aqui. Não é nessa. Oh. Aqui. Ó, esses daqui são os ideogramas, né? São símbolos que formam as letras. Depois, também tinham esse daqui, dos sumérios, tá vendo? Eles são completamente diferentes dos nossos. E tinha também aqui os hieróglifos, que são dos egípcios, certo? Tá dando para entender? Eu não compartilhei. Eu não compartilhei, né? Eu sou uma coisa. Não, parou de compartilhar. Ah, estava compartilhado? Peraí, deixa eu deixar o povo entrar aqui. Não, Não estava? Agora tá. agora sim. Ah, então tá bom. Então, aqui, ó, cada um deles representava uma palavra, ou às vezes uma frase até. Aqui são os sinais que os chineses, né? Até hoje eles escrevem assim. São os ideogramas. Eles expressam, na verdade, uma ideia em conjunto, né?
Aqui é o alfabeto grego, que é o mais próximo, o mais parecido com o nosso, tá? E aqui os sumérios. Opa, peraí que entrou alguma coisa aqui. Os sumérios. Qual que vocês acham que é o mais fácil da gente entender? O grego. O grego? Por quê? É mais parecido com o nosso alfabeto. É. Sim, ele é o mais parecido com o nosso. Mas se não fosse parecido com o nosso, qual que seria que daria mais uma ideia de uma frase? Vamos nos transportar para a antiguidade. Faz de conta que faz muito, muito tempo. A gente mora lá. Qual era o mais fácil da gente ter uma ideia das palavras? Sumérios? Qual? Sumérios? O sumério? Vocês não acham que esse aqui, ó, o hieróglifo, já dá uma ideia melhor? Através de desenhos? Era assim que eles se expressavam. O de desenho? Primeiro, através de desenhos. Depois, eles foram para os sons. Eles começaram com os sons, certo? Por quê? O alfabeto, ele começou a ser mais simplificado, né? A escrita começou a ser mais simplificada. E aí eles inventaram o alfabeto. Cada um tinha o seu alfabeto, da sua forma de escrever. Mais alguém tentando entrar? Todo mundo que... Hã? Bro, eu fiz o login e eu consegui entrar. Conseguiu? Tá. Quem mais que estava tentando entrar? Eu tava tentando entrar. Quem? Agatha. Conseguiu fazendo o cadastro? A Fernanda passou um negócio pra mãe. A tia Fer passou um negócio no grupo, aí minha mãe clicou em cima e eu consegui entrar. Ah, tá. Com o link. Tá bom. Então, tá bom. Então, vamos lá. Na sua opinião, quais as necessidades que surgiram entre os povos e os levaram a criar sistemas de escrita? Vamos lá, por que, eu já falei, hein, no começo da aula, por que foi necessária a invenção da escrita? A necessidade de comunicar. De se comunicar, de fazer registros. Se comunicar né? melhor. Dar leis. De fazer as leis. Por quê? Só pode ser uma lei a partir do momento que todos tenham entendimento dela. Porque se eu só falar, eu falo, o outro vai falar, ele pode modificar, aí o outro vai falar, vai modificar mais ainda. Mas estando escrito, não tem como modificar. Certo? A lei é aquilo e é aquilo. Mas a primeira necessidade deles era realmente a compra e a venda. E armazenamento. Eles faziam a colheita, mas como que eles iam saber quanto que eles tinham colhido? Quanto que eles tinham armazenado? Então, eles tinham que fazer esse tipo de registro, certo? Certo? Deu para entender? Então, vamos lá. Essa aí é a resposta que vocês teriam que dar na página 142. Quem quer ler para mim a resposta? Não, gente, um de cada vez, calma. Vai, Isa.
A necessidade de se comunicar e expressar seus sentimentos. Não entendi a última palavra. Seus sentimentos. Ah, seus sentimentos, isso. Mais alguém? Cassiano? Posso, Pro? A necessidade deles era se comunicar uns com os outros. Tá, mas na verdade eles se comunicavam. Não precisava da escrita. Tinha a fala. Mas eles precisavam registrar essa fala. Certo? Pedro? Posso, Pro? Pedro. Para registrar coisas importantes e se comunicar. Registrar coisas importantes. Maria Luísa? Para demonstrar Não estou ouvindo nada. cotidiano. Foi o momento que separou a pré-história da história e para demonstrar. Não entendi o que você falou. É só entender que dividiu a história da pré-história. É com ela. Peraí, gente. Seu microfone tá ruim. Maria Luísa, seu microfone tá ruim. Mexe aí em alguma coisa. Nossa, o Henrique caiu de novo, coitado. Não tá dando para entender. Tá assim um som estranho. Tá travando. Tá aprendendo agora? Ainda não. Peraí, deixa eu ver uma coisa. Vamos para outra enquanto ela tenta arrumar lá. Quem mais? Isabela. Eu apaguei porque você tinha falado que os outros estavam errado. Aí eu apaguei porque o meu estava igual ao deles. Como eu falei que os outros estavam errados? Congelou. Pronto, Maria Luísa? Peraí que eu vou entrar pelo celular da minha mãe, que meu tá travando muito. Tá. Maria Eduarda. É a A, né? Não tem número. É a primeira lá. Eu acho correto, pois a fala e a escrita são muito importantes. O fogo também, mas sem fala e a escrita, tudo ficaria mais difícil. Não, menos. Você tem que pensar por que os povos criaram a escrita. Então, você tem aquilo que eu falei. É como se a gente voltasse a muitos anos atrás, tá? Tiago. A necessidade de se expressar, a necessidade de transmitir uma mensagem, a necessidade de criar leis, etc. Muito bem. Tá bom. Então, vamos lá. A gente já sabe o porquê que foi preciso criar a escrita. Certo? Deu para entender? Sim. Gente, vocês estão muito parados hoje, é segunda-feira. Imagina na sexta como vocês vão estar. Moidinho. Vamos lá. A escrita. Ao longo da história da humanidade, várias sociedades se formaram, certo? Cada sociedade seria um povo. O que ajudou essa sociedade a se formarem? Vamos voltar lá para o primeiro bimestre. O que ajudou a sociedade a se formarem? Os povos se unirem? Ai, primeiro bimestre. O sedentarismo? O quê? O sedentarismo? Tá, mas o que causou o sedentarismo? Eles começaram a plantar.
Agricultura, certo? Então, criaram-se sociedades. E aí, cada uma dessas sociedades começou a se dedicar a uma coisa, certo? Então, vamos lá. À medida que o tempo passava, elas se tornavam cada vez mais complexas, e o que as levava a criar diferentes formas de registro, que representavam sua organização social, política e econômica. O surgimento da escrita foi um marco na história da humanidade. Sem ela, como seria a nossa vida hoje? Vocês lembram que nós fizemos uma linha do tempo entre pré-história e história? Lembram dessa linha? O que é que ficava, que marcava o fim da pré-história e dava origem à história? A escrita? A escrita. A invenção da escrita. Porque a partir daquele momento, tudo podia ser registrado. Não tinha mais eu acho que era assim, como era na pré-história. Na pré-história, a gente não tem certeza de nada, a gente só supõe. Por que que a gente supõe? Porque a gente achou objetos, nós achamos ossos, fósseis, e isso fez com que os cientistas estudassem e tentarem chegar a uma conclusão. Mas nada daquilo é objetivo, é correto. A gente não sabe se realmente era daquele jeito, certo? A partir da história, da invenção da escrita, nós já temos as coisas com certeza. Porque alguém pegou uma pena, que não era essa caneta, né? Antigamente se escreviam com penas mesmo. Era uma pena comprida de um animal com a pontinha, molhava na tinta ou num pigmento e se escrevia, certo? Foi a partir daí que a gente tem realmente certeza de tudo que aconteceu. A gente sempre tem aquilo, né? Quem conta um conto aumenta um ponto, ou cada um contou a história com o seu ponto de vista. Mas a gente já tem mais certeza das coisas do que quando era antes, certo? Aí na página 143, vocês têm a escrita cuneiforme, que foi feita pelos sumérios. Aonde viviam os sumérios? Na Mesopotâmia? Parabéns! Cassiano vai ganhar um ponto. Vou começar a dar ponto aqui, ó, para quem está participando do negócio, quem não fica só esperando o colega responder. Muito bem, na Mesopotâmia. E eles que foram responsáveis pela invenção da escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme, ela era um bloquinho de argila redondo, e lá eles faziam os desenhinhos que eram a escrita deles. O ano passado, vocês chegaram a fazer o trabalho de argila, né? Fizeram, né? Deu tempo de fazer. Um aluno meu do 5º A, ele fez a escrita cuneiforme. Então, ele pegou 2 blocos de argila, fez assim um cilindro redondinho. E, gente, vocês não têm noção do que ele fez. Ele fez com letrinhas pequenininhas, iguais essas da escrita cuneiforme. Ele não sabia o que ele tinha escrito, mas ele fez os desenhinhos naqueles 2 blocos inteirinhos. A mãe dele falou que ia até guardar, que aquilo ele não ia jogar fora, porque ela ficou dias ajudando o Nicolas fazer aquilo. Então, foi assim, foi um trabalho que, na verdade, não era realmente, a gente nem pode até ser que tem alguma coisa ali que fosse realmente escrito corretamente.
mas ele teve todo aquele trabalho de fazer igual a escrita cuneiforme. E vocês podem ver que ela não é fácil, né? Aí na apostila, na página 143, a gente percebe que ela é meio complicadinha, mas os sinais eram iguaizinhos, tá? Aí tem o alfabeto grego, que é o que mais se aproxima do nosso. Tem a escrita chinesa, que é o ideograma, que aí são só os desenhos mesmo, né? Que eu não entendo nada, porque se eu tiver que decorar tudo isso daqui, olha, eu tô perdida. E a escrita egípcia, que são os hieróglifos, que aí são desenhos que representam alguma palavra ou até alguma frase, ok? Deu para entender até aí? Quem já fez a avaliativa de história? Dessa semana? Essa que a gente está vendo agora. Era da semana passada. Eu já fiz. Todo mundo já fez? A Agatha já fez? Sim. Tá. Então, uma das perguntas a resposta era escrita cuneiforme sumérios. Lembram? Teve até um de vocês que não está na sala, que acho que não conseguiu entrar, que falou, mas Pro, não é acho que a pergunta era... Ai, agora eu não lembro. Qual era a primeira escrita feita pelos sumérios? Acho que era alguma coisa assim. Que faz tempo que eu fiz, eu já não lembro. Hã? O que eu me lembro é a escrita mais antiga deles. Ah, mas eu coloquei do lado, sumérios. E aí a criança foi e respondeu a egípcia. Mas eu estava perguntando a hieroglifos, né? Hieróglifos. Mas, na verdade, eu citei o nome da escrita, que era dos sumérios. Então, só podia ser a escrita cuneiforme, tá? Essas coisas que vocês têm que prestar atenção quando fazem as avaliativas, tá? Para não ter problema de errar ou de escrever alguma coisa que não tem nada a ver. Tá bom? Responder alguma coisa que não tenha nada a ver. Agora vamos lá. Lara, leia para mim o surgimento da escrita. Há muito tempo, diante da organização das sociedades, do aumento da produção agrícola e da troca de mercadorias, os homens sentiram necessidade de criar símbolos que possibilitassem ao comerciante controlar a quantidade de produtos que cultivava e o que era armazenado, assim como registrar leis e as normas de sua administração. O estudo... Para só um pouquinho. Então, aí nesse parágrafo, resume tudo o que eu falei para vocês. Para que servia a escrita? Para as leis, para registrar as coisas importantes, a produção, né? Não é só porque a gente não tem nada o que fazer, vamos inventar a escrita. Não, houve uma necessidade disso. Precisava-se ter um modo de registrar as coisas, certo? Pode continuar. Os estudos acerca dos diversos tipos de registros criados pelo homem têm início com a escrita cuneiforme, que é uma das formas de registro mais antigas que foi desenvolvida pelos sumérios, povo que viveu na Mesopotâmia. De acordo com os registros arqueológicos, essa escrita surgiu por volta de 4.000 anos antes de Cristo e era produzida por meio de pictogramas, isto é, imagens que representam objetos. Assim, para se registrar a palavra pássaro ou ideia de pássaro, por exemplo, era necessário desenhar um deles. Por ser uma escrita muito antiga, acreditava-se que os caçadores
se comunicavam por imagens, e os agricultores faziam desenhos e símbolos em vasos de cerâmica, representando pessoas, animais e elementos da natureza, como o sol e a água. Observe abaixo alguns exemplos de pictogramas. Tá, então vamos ver ali. Vamos ver. Não, não é aqui, Ana Luísa. É no compartilhar. Oh, mas que cabecinha, viu? Vai, meu filho, não vai abrir, não? Aqui. Oh. Não. Aqui. Aqui, opa, nós temos um exemplo de pictograma, certo? O que será que vocês acham que isso daqui representava? A escrita deles. Que era... Não, mas representava o quê? Um passarinho Uma pessoa? O dia a dia dele? Uma pessoa? Isso aqui, esse desenho. Não. Não. Representava o quê? Uma escrita? Não, gente. O dia a dia deles. Animais? Não, gente. Um pássaro. Um pássaro, certo? Nessa frase aí, nesse contexto deles, tinha um pássaro envolvido, certo? Porque eles desenharam um pássaro. Aqui. Uma pessoa ajoelhada? Uma pessoa. Então, alguma coisa nesse contexto tem a ver com uma pessoa. Nesse aqui? Uma pessoa. Uma pessoa. E aqui? Quem era esse? Essa imagem aqui. Um deus? Um dos um deuses, né? Lembra? Um dos deuses. Ó, aqui, ó, um pássaro, para mim, isso aqui também é um pássaro, ó, um olho. Talvez ele esteja falando, olha, estamos observando os pássaros, os animais, as pessoas, certo? Certo. Então, vamos lá. Pictogramas são sinais, figuras ou símbolos que permitem representar algo. Agora, vamos lá. Os sumérios escreviam em tabletes de argila úmida que, depois de prontos, secavam ao sol. Foi o trabalho que vocês fizeram. Vocês fizeram alguma coisa em argila, só que vocês não fizeram uma escrita. Puseram no sol para secar, certo? Que susto! E foi? Quem que assustou aí? A Isabela, né? Vamos lá. A escrita... registravam, por exemplo, a quantidade de sacas de grãos, a arrecadação de impostos, o número de cabeças de gado ou quem lhes estava devendo. Enfim, registros contábeis. Tudo envolvendo a parte financeira deles, certo? Helena, leia para mim a escrita. A escrita passou a ser usada também para transmitir mensagens oficiais dos governantes para os moradores das cidades, bem como para estabelecer regras de convivência baseadas nos costumes, em função da organização social da população. Certo. Então, aí eles começaram a fazer o quê, Mariana? Não é para ler, não, eu estou perguntando. Do quê? A escrita aí, nesse caso, serviu para quê? Para a gente seguir regras. Para fazer as Regras. leis. Leis, isso. Certo? Normas de comportamento. Sim. Que a gente usa até hoje. Por isso que nós temos a Constituição, que vocês vão ver mais para frente. A Constituição, ela... Opa, Thaís, como você está diferente? Thaís, não. Isabela, olha,
Era a irmã dela que estava lá. Isabela! Então, essas regras de convivência, se não tivesse a escrita, a gente poderia alegar simplesmente, mas eu não sabia. Não estava escrito em lugar nenhum. Ninguém me falou nada. Só me falaram, mas eu esqueci. Estando registrado, estando escrito, a gente pode falar assim, ó, tá escrito. Por isso que quando vocês apresentaram os trabalhos no final do primeiro bimestre, vocês me mandavam pelo WhatsApp, o que eu respondia? Manda. Isabela, você cresceu de novo? Eu falava assim, me manda pela Agendedu, porque tem que ficar registrado. Porque se alguém falasse, olha, o Pedro não entregou o trabalho, você deu nota para ele sem entregar o trabalho. Eu falava, não, tá aqui, ó, vamos lá na Agendedu, a gente vai procurar os trabalhos do Pedro e eu vou mostrar que lá ele apresentou o trabalho. É uma forma de escrita, tá? Sempre a gente deve fazer isso. Qualquer coisa que seja importante, a gente deve mandar por escrito e guardar uma cópia conosco, tá? Qualquer empresa, perguntem para os pais de vocês, as mães que trabalham em empresas, tudo vai escrito. Vai uma cópia para quem tiver que ser e uma cópia fica com a pessoa que fez. Porque é uma prova que aquilo foi feito, tá? Então, vamos lá. Essas regras de convivência, primeiramente, eram transmitidas de forma oral. Então, eu falava, não pode comer durante a aula, tá? Eles falavam isso. Só que eu só falei. Você podia falar, eu não estou sabendo de nada. Então, a partir de hoje, nós vamos escrever. Lá no começo do bimestre, a gente não fez as regrinhas? Eu pedi para vocês copiarem. Todo mundo sabe o que a gente vai fazer naquele período, certo? Então, vamos lá. Primeiramente, eram transmitidos de forma oral e depois passaram a ser divulgadas pela escrita. Um exemplo é o Código de Hammurabi, escrito na Mesopotâmia pelo rei Hammurabi. Por que será que chama Código de Hammurabi? People, por que chama Código de Hammurabi? Porque foi ele que inventou o código? Porque foi ele que mandou fazer o código, certo? O código dele? O código foi ele que fez. O nome dele. Mesmo. Que você conhecerá mais adiante. No Egito Antigo, a escrita também era uma atividade muito importante e ficava restrita a poucos. Quem era que sabia escrever naquela época? Só os escribas. Os escribas também foi uma pergunta de avaliativa, né? Os escribas, eles desde pequenininhos, com 4, 5 anos, eles já eram levados para aprender a escrever. Por isso, eles tinham muita importância no Egito. Por quê? Eles eram o braço direito e o braço esquerdo do faraó. Por quê? Tudo que o faraó falava, mandava, eram eles que iam escrever, certo? A escrita também era uma atividade muito importante, ficava restrita a poucos, como os faraós, funcionários da realeza, sacerdotes e escribas. Veja a representação ao lado. Eram poucos os conhecedores dessa escrita complexa e refinada. Quem exercia a função de escriba se destacava dos demais. Existiam escolas especiais para aqueles que pretendiam aprender esse ofício. Com 5 anos de idade, os futuros escribas passavam quase o dia todo escrevendo sem parar, copiando vários textos.
Com o tempo, adquiriam conhecimento de matemática, geografia, história, língua estrangeira e noções de administração. Vocês escrevem 2 páginas de caderno e já ficam, ai, minha mão, né? Principalmente agora, na época da pandemia, né? Que não estão escrevendo na escola, já ficam, ai, meu dedo tá doendo. Naquela época, eles ficavam o dia inteiro só copiando textos. Imagina o conhecimento que eles tinham, né? Para os egípcios, escrever significava fazer com que as coisas vivessem para sempre, tornando-se eternas. Esse tipo de registro é denominado hieróglifo. Observe um exemplo na imagem a seguir. Vamos ver o hieróglifo. Cadê o hieróglifo? Ah, não é aqui. Tá aqui? Também não. Oh, cadê vocês? A gente tá aqui, Pro. Oi, professora. Ai, que susto! Pensei que eu tinha perdido vocês. Sumiu, até perdi o hieróglifo. Deixa pra lá. Vocês veem aí na apostila. Ai, pensei que eu tinha perdido vocês. Então, aí é um exemplo de um hieróglifo. Olha lá, eles têm pessoas, certo? Falando um com o outro, fazendo gestos. Cada um desses sinais mostra alguma coisa do que está sendo falado, certo? Henrique, liga a câmera, por favor. Os egípcios, além de gravarem sua escrita em pedras e cerâmicas, também usavam fibras de uma planta que nascia às margens do rio Nilo, o papiro. Cadê o papiro? Ah, eu não acredito que eu sumi com o papiro. Gente, eu sumi com o papiro. Coitado do papiro. Ah, achei o papiro. Aqui, ó. Olha lá, ó. Eles são grandes arbustos de papiro que cresciam no delta do Nilo. Aí eles colhiam, amarravam, faziam os massinhos e levavam para a oficina. O galho tinha uma forma triangular em comum. Aí eles acertavam a borda para fazer um tipo de retângulo. A parte inferior era encharcada e cortada em tiras. Então, molhava, aquilo devia amolecer, né? Ficar mais molinho. Aí eles iam fatiando as coisas. Espera aí que tem alguém tentando entrar. Eles iam fatiando aquilo. E depois eles entrelaçavam, um aqui, outro aqui. Aí sabem fazer cestaria, né? Um para cá, um para lá, um para lá, um para cá. E faziam a folha do papiro, certo? Olha o tamanho, é quase na metade do homem, né? E aí, esse daqui é o... Quem é ele? Escriba. O escriba, muito bem. Ele ia e ia escrevendo tudo que era mandado aí. Ah, tinha aqui, né? Os escribas. Ai, ai, ai. Eu achando que vocês não iam saber, tá escrito lá, né? E eles não ficavam assim como a apostila, encadernada. Aquilo era rolar, fazia um rolinho, enrolava, 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 e quando eles iam ler, eles desenrolavam. Certo? Deu para entender? Olha lá, tá vendo? Ó, a pena, o pincel. Ninguém tinha caneta, não tinha canetinha colorida, não tinha nada desses luxos naquela época, não, viu, gente? Naquela época,
Não, eu queria fazer lettering, era só com o pincel, tá? Então, vamos lá. Além do papiro, os pergaminhos feitos com peles de animais também eram utilizados para fazer registros. Desculpa. O meu diploma da faculdade, quando eu fui pegar, ele estava todo meio assim amassado, né? Eu falei, gente, vocês estão me dando o diploma agora, já está tudo amassado. Aí, né? Não é feito em papel, é feito em papel pergaminho. Era na pele do animal. Hoje não é mais assim, tá, gente? Eu nem queria, porque sabe como é, né? Mas eu precisava do diploma. E ele foi feito em papel pergaminho. Então, você imagina, né? Fazer... Na época que eu me formei, eram 120 alunas só em pedagogia. 120 diplomas. O diploma é mais ou menos desse tamanho, um pouco maior que uma folhinha de sulfite. Mas você imagina, né? Tantos bichinhos que precisavam para fazer esses diplomas, né? Vamos lá. Hoje, usamos um papel que é feito a partir da madeira. Por isso que tem que se plantar cada vez mais árvores, principalmente quem fabrica o papel. Quem fabrica o papel é obrigado a fazer o reflorestamento para poder tirar as árvores e fazer o papel, porque senão vai chegar uma hora não vai ter mais papel, né? E mesmo nós precisamos da árvore por causa do ar, né? Vocês sabem que a gente consegue respirar justamente por causa das árvores, que fazem o quê que as árvores fazem? A fotossíntese. Cassiano, olha, hoje você está 10, Cassiano. O resto deve estar tudo dormindo ou ouvindo música. Você está 10 hoje. Muito bem. Fibras de celulose convertidas em papel após uma série de processos industriais. Então, hoje, para se fazer o papel, tem que se tirar a madeira, vai para a indústria e passa por tudo isso que está aí na apostila. Era uma floresta, aí passou na máquina de fazer a picagem, é cozido, depurado, aí vai para a secagem, que é a formação das folhas, aí corta, embalagem, transporte e o mercado, que aí vai fazer os produtos finais, né? Vai ser, seja lá para que for, que vai ser a utilidade do papel, certo? Agora vamos lá. Diálogo. Ixi, não vamos não. Fica para a próxima aula, a partir da página 148. Que horas são aí no relógio de vocês? O meu aqui falta 1 minuto. 1 minuto. 59. Para mim falta 1 minuto. Então, o Vitor está querendo entrar agora, Padinho. Nossa, senhora, acabei Pelo menos ele já fica para aula de inglês, né? Gente, até amanhã. Amanhã português, tá? Fiquem com Deus. Se cuidem. Estamos na fase amarela, mas isso não quer dizer que não pode sair por aí sem máscara. Sem usar álcool gel, tá? Amo vocês. Tchau. Fiquem aí que daqui a pouco a Pro tá entrando. Bye. Tchau. Bye. Tchau.